Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. O ANDES, Sindicato Nacional, o Sindicato dos Professores Docentes das Universidades Públicas do Brasil, teve eleições agora em maio. Três chapas concorreram à presidência para o biênio 2023-2025. Foi uma disputa muito acirrada e que, pela primeira vez, três chapas concorreram ao pleito. Hoje nós vamos conversar sobre o resultado das eleições, sobre a transição da atual gestão para a próxima e um pouco da expectativa nesse novo cenário político para o movimento sindical. Não saia daí. No programa de hoje, nós iremos conversar mais uma vez com a professora Rivânia Moura. Rivânia é lotada na FASSO, Faculdade de Serviço Social da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e atualmente preside o ANDES, Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, o sindicato dos professores e professoras das universidades públicas do Brasil. O ANDES é uma referência no Brasil e fora do Brasil, pela sua luta, pela sua organização, pela sua capacidade de defender não só a categoria docente, mas defender a educação pública e dialogar de uma forma muito clara e participativa dos movimentos sociais. Ivânia, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigado por participar conosco do programa. E eu já quero começar. Você, atual presidenta, foi também presidenta da comissão eleitoral do processo que elegeu a nova diretoria do ANES. Como você avalia o processo de eleição que ocorreu nos dias 10 e 11 de maio? Olá, Lemuel. Primeiro queria agradecer aí o convite, o espaço, aos seguidores aí do canal, também, quem vai assistir agora, quem vai assistir depois. E você traz aí, né, no calor do momento pós-eleições, conversa aqui sobre o que significou esse momento, né, de eleição para o nosso Sindicato Nacional. Primeiro, você destacou, eu queria só, já que você fez referência, que eu sou presidenta do ANES e fui presidente da comissão eleitoral, e acho que durante o processo eleitoral a gente ouviu várias críticas e questões com relação a essa condição. Eu queria iniciar dizendo que a composição da comissão eleitoral central, que organiza, que tem o objetivo de organizar, tem a função, né, de organizar o processo eleitoral nacionalmente, ela é composta por representantes de todas as chapas. No caso, como você já fez referência, nós tínhamos três chapas, então nós tínhamos um representante de cada chapa, com direito a dois suplentes para cada um. Um número igual de representantes eleitos na plenária do Congresso. Então, nós tínhamos também representantes que foram eleitos no 41º Congresso do ANES, Sindicato Nacional, e presidindo a comissão eleitoral, alguém que representa a atual diretoria do ANES. No caso, eu poderia ter sido outro diretor, né? Mas o nosso estatuto, o regulamento das eleições, o regimento eleitoral aprovado no Congresso, essa é a composição da comissão eleitoral. Então, isso vai desfazer um pouco da má intencionalidade, do mal entendido que nós tivemos aí durante o processo eleitoral, de achar que era tendencioso, né, ter a presidente do ANES ser também presidente da comissão eleitoral. Então, eu queria começar dizendo que isso é estatutário, nosso regulamento também das eleições
foi aprovado no Congresso e que lá naquele momento não surgiu qualquer discussão, você esteve também no Congresso, qualquer discussão com relação à composição da comissão eleitoral. Então, eu queria iniciar dizendo da legitimidade dessa comissão central, que teve aí, durante vários momentos desse processo eleitoral, sofreu aí vários ataques, né, porque tentaram deslegitimar essa instância que foi aí aprovada pelo nosso Congresso como a deliberação máxima aí de representação da nossa categoria. Então, você pergunta sobre o processo eleitoral e nós tivemos muitos desafios para a organização desse processo aí das eleições. Você sinalizou, é um processo que, pela primeira vez, nós tivemos 3 chapas concorrendo, 3 programas diferentes, que explicam o sindicato, quais os rumos que o nosso sindicato deve tomar. Nós tivemos aí, né, uma eleição presencial, como a gente é histórico do ano do Sindicato Nacional, no momento da pandemia, nós tivemos uma telepresencial, então a gente tem um desafio de organização da eleição presencial, né, de fato, né, motivar também a participação da nossa categoria. Então, o processo ocorreu mediante vários desafios. Como você sabe, muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes precisam saber, nós temos vários coletivos que se organizam dentro do Congresso Nacional, que disputam politicamente as deliberações do âmbito nacional, e isso foi também agora para dentro do processo eleitoral. Então, um momento que expressa aí a diversidade de concepções sindicais dentro da nossa categoria, né, dentro do antes, e que isso veio para dentro das próprias eleições. Então, foi um processo muito disputado, foi um processo muito difícil, foi um processo aí que nós tivemos as 3 chapas percorrendo o Brasil, tentando chegar nas universidades, fazer o debate com as professoras e professores para a direção política que o nosso sindicato vai ter nos próximos 2 anos, né? Tendo em vista que a posse já será agora em julho, no CONAD, lá em Campina Grande. Então, posso dizer que, enquanto comissão eleitoral central, nós tivemos muitos desafios, né? Muitos desafios por ser 3 chapas concorrendo, o desafio de orientar as comissões eleitorais locais, que são quem organiza o processo em cada sessão sindical, e o próprio desafio aí da disputa dentro do nosso sindicato, que muitas vezes também foi levada aí, né, pela disputa dentro da nossa categoria dos rumos, ou do que significa, né, de fato, o caminho que o Antissindicato Nacional deve seguir. Então, posso dizer também que a Comissão Eleitoral Central trabalhou com base nas nossas regulamentações, trabalhou com base nas nossas decisões da categoria, sem ferir, né, aquilo que é princípio do nosso sindicato. Estamos conversando com a professora Rivânia Moura, presidenta do Andes. E antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, está assistindo a entrevista, mas não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, acione o sino para receber as notificações. O programa História Atual vai ao ar todas as quartas-feiras às 18 horas. E a sua participação é importante. Você pode sugerir temas. E aí nós iremos agendar com especialistas. Nosso programa discute temas ligados à história, política, economia, meio ambiente. São temas relevantes. É importante fortalecer a mídia alternativa,
se inscrevendo no canal, divulgando a programação nos grupos que você faz parte. O grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo da sua igreja, o grupo com seus amigos. Faça isso. Contribua para fortalecer a mídia alternativa. Ivânia, a experiência de ter 3 chapas concorrendo no Andes, que você colocou na sua primeira resposta, mostra bem as inúmeras correntes políticas que tem dentro do sindicato. Isso é bom, porque fortalece o debate, fortalece a democracia dentro do sindicato. Olhando para esse cenário interno do Andes e olhando para o cenário externo, seja nos municípios, nos estados e, em nível geral, na União, como é que o Andes, a partir de agora, claro que você não pode falar pela nova diretoria, você pode falar pela sua experiência, mas o processo eleitoral deu um norte para isso. O que você espera do sindicato, né, com essas diferenças de coletivo, mas, ao mesmo tempo, com a ideia de fortalecimento dos debates políticos dentro do sindicato? Como é que você espera para os próximos 2 anos a luta do Andes em cada estado e também em nível nacional? Então, Lemuel, dizer assim, você colocou uma questão que a gente tem debatido que é extremamente importante, que é essa pluralidade, essa diversidade, essa disputa política, ela é salutar dentro do sindicato. Eu acho que isso faz a gente também crescer enquanto instrumento de luta, né, enquanto instrumento de representação dos trabalhadores e trabalhadoras, enquanto instrumento de busca da unidade. Não vejo como um problema essa disputa de correntes dentro do Sindicato Nacional. Eu acho que isso expressa a diversidade também da nossa própria categoria. Porém, passadas as eleições, essa disputa deve se dar no sentido de fazer com que o Andes ele possa continuar no rumo da luta e da construção da unidade com os demais trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, o momento da eleição ele expressa diferenças, né? Expressa, às vezes, divergência na própria concepção sindical, né? De como o sindicato deve agir frente ao governo, frente aos patrões, frente às administrações da universidade, qual o papel do sindicato, né, na luta concreta do dia a dia, pelas condições de trabalho, pelas condições salariais, contra os ataques à educação pública, né, contra os ataques à classe trabalhadora. Acho que no momento da eleição você faz um debate muito é, de concepção também do próprio sindicato. Passado esse momento, ganha uma concepção sindical, né? Ganha uma forma de conduzir politicamente o nosso sindicato. E aí a gente espera que as demais correntes que compõem o antes continuem agindo, fazendo debate, né? Fazendo esse processo de disputa, porém, no sentido de fortalecer o nosso sindicato e não no sentido de fragilizá-lo. Então, a disputa salutar, a divergência é importante, a diferença e a pluralidade, ela é louvável, né? No sentido do que significa isso, no sentido de que demonstra que a nossa categoria ela é diversa, porém, nós precisamos ter o mesmo objetivo, que é fortalecer o Sindicato Nacional. Acho que esse deve ser um compromisso para ser levado para cada estado, para cada universidade, para cada local de trabalho, que os militantes e as militantes da nossa categoria docente devem ter com o nosso sindicato. Então, eu espero profundamente que o momento das eleições, que expressou essa diversidade, possa também expressar, logo em seguida, o fortalecimento do sindicato. E aí, o fortalecimento do sindicato mesmo quando a minha corrente sindical não aprova
não tenha aprovado no Congresso ou no CONAD todas as deliberações que eu esperava que aprovasse, mas mesmo assim eu, né, respeito, sigo, né, e oriento a minha categoria para as decisões que o sindicato tomou, porque compreendo que aquelas decisões elas são coletivas, que as decisões fazem parte da pauta de luta do sindicato e que, por isso, precisa ser encarada, precisa ser levada, precisa ser defendida por todas as correntes que atuam dentro do Sindicato Nacional. Então, acho que isso faz fortalecer o sindicato. Então, mais do que a disputa eleitoral, o que eu espero para o futuro do nosso sindicato é que as diferenças das nossas correntes possam agir no sentido de fortalecer o ANDES e não no sentido de enfraquecer esse que tem sido um grande instrumento de luta no nosso país, porque tem sido um sindicato que se mantém autônomo, um sindicato que se mantém independente de partidos, de administrações, de patrões, de governos. Então, tem sido um sindicato que pode levar para a rua a pauta dos professores e professoras. E tem sido um sindicato que pode chegar numa mesa de negociação e levar as demandas da sua categoria, porque ele é pautado pelas decisões da nossa categoria e da nossa base. Então, profundamente que isso possa se expressar, né, em cada local e em cada estado. E eu vou fazer um parêntese, né, agora como presidente do Andes também, para lembrar que nessa semana está acontecendo a Semana de Luta das Estaduais. Então, e tem sido um setor que você, Lemuel, participa ativamente, né? Tem uma história dentro da... Você, Alex, tem uma história no setor das estaduais, e eu queria ressaltar essa semana de luta, porque a gente sabe que nacionalmente existem vários movimentos para tentar nos dividir, né? Para tentar que o sindicato seja um sindicato só de federais, que separar as federais do restante das outras universidades. E isso, na minha concepção, na nossa concepção, enfraquece o movimento docente. Porque a nossa luta pela universidade pública está nos estados, nos municípios e em âmbito federal. Então, essa semana de luta do setor das estaduais e municipais expressa isso. O quanto que é importante ter no Sindicato Nacional a representação dos estados. E nós estamos em greve no Paraná, estamos com indicativo de greve no Ceará, estamos com processo de construção de greve na Bahia, estamos com paralisação em Minas Gerais. Então, São Paulo, recentemente, há 2 semanas atrás, fez o processo de luta pela pauta salarial, já tendo sido aí concretizado, né, com 10,25%. Então, é nesse sentido que eu espero que o Andes continue a sua trajetória, que todas as correntes são legítimas, que façam a disputa, que façam o debate, mas quando a nossa categoria toma uma decisão, que a gente possa ir junto para as ruas, para todos os espaços, defendendo aí a nossa categoria, a classe trabalhadora e mantendo o Andes como instrumento de luta. Então, que as correntes fortaleçam o Andes, não que elas enfraqueçam no sentido de deixar que a disputa eleitoral tome conta dos rumos do nosso sindicato. Lembrando a quem está nos acompanhando que essa semana é a semana de luta das universidades públicas, estaduais e municipais, e Rivânia falou muito bem. O Andes é um sindicato que defende a categoria docente de todas as universidades. Não é um sindicato de universidade federal, todas as universidades. Por isso, é um sindicato forte, combativo, autêntico e que tem demonstrado ao longo dos anos, independente de suas correntes, que é legítima, como Rivânia falou, tem demonstrado muita responsabilidade na defesa dos interesses da categoria docente. Ivânia, vamos caminhando para o final da nossa entrevista. Mas a última pergunta, eu quero saber de você qual o balanço que você faz desse período que você ficou à frente. Foi um período complexo, período difícil, né? Haja vista
termos enfrentado, nesse período de sua gestão, uma pandemia e um governo que todos sabem tentou, quase conseguiu destruir a universidade pública no Brasil. Qual o balanço que você faz da sua gestão? Não terminou ainda, mas já está próximo. E o que você espera para a nova diretoria? Então, Lemuel, nossa gestão se iniciou ainda na pandemia, né, em 2020, em dezembro de 2020. E aí já tivemos um enorme desafio, porque a gente não acredita na militância de redes ou na militância virtual, né? A nossa militância sempre foi de modo presencial. Mas no momento da pandemia, isso nos impôs uma série de condicionantes para tocar a vida do nosso sindicato, né, no momento aí de tanto ataque às nossas próprias vidas. E nós iniciamos a gestão nesse momento aí da necessidade de isolamento social. Então, a nossa diretoria, que é composta, né, a diretoria do ANS, por 83 pessoas do Brasil inteiro, nas 12 regionais, nós passamos um tempo, quase um ano, para a diretoria conseguir se encontrar. Então, isso já impôs aí inúmeros desafios. Se a gente for pensar no cenário, na conjuntura, nós estávamos vivendo um governo negacionista, é um governo que, a todo momento, colocava em xeque a educação pública, que nos acusava de balbúrdia, de deformação das pessoas, que fazia da universidade a descredibilidade da própria universidade, para além da questão das intervenções, da questão do orçamento público. Então, nós sofremos, no âmbito da educação pública, um ataque muito forte à concepção da educação pública, à concepção de universidade, e também um ataque muito forte à própria funcionamento, à condição de existência das universidades, porque nós tivemos um processo intenso de retirada de recursos, né? Não só contingenciamento, mas corte efetivo no recurso da educação. E isso frente a um governo também de características fascistas, que nos ameaçava aos lutadores e lutadoras desse país todo tipo de ameaça e de tentativa de medo à nossa atuação. E nós seguimos com todos esses desafios. O Andes foi um dos primeiros sindicatos que convocou a população para a rua. Nós fizemos no dia 19 de maio de 2021 ainda, quando todos nós e todas nós estávamos abaladíssimos com os casos com a pandemia, abaladíssimo com a falta com pessoas morrendo por falta de oxigênio, descaso com os hospitais, de banalização da vida por parte do governo federal, e muitos de nós perdendo parentes, amigos, ou vendo pessoas próximas passar por esse sofrimento de forma mais forte, e nós fizemos o Dia Nacional de Defesa da Vida e da Educação Pública, em 19 de maio. Naquele momento, convocamos e construímos com as entidades nacionais também da educação, que têm sido grandes parceiras do ANES, como a FASUGA, o SINASEF, a FENET, tem feito aí grandes lutas conosco também no país inteiro. Ainda de modo muito tímido, porque a convocação não era uma convocação de massa, e a gente sabia disso. Era uma convocação para um retorno às lutas nas ruas. E aí, contando um pouco dessa história também, nós tivemos, logo em seguida, a formação de uma campanha nacional fora Bolsonaro, que começava a ter a CPI da Covid, os movimentos sociais, começaram a se organizar para fortalecer o que a CPI estava evidenciando contra o governo no trato com a Covid. E nós fomos compor essa campanha. E essa campanha ela se tornou muito grande no sentido de que ela abarcou
movimentos sociais, movimentos sindicais, centrais, movimentos populares, movimento estudantil, com mais de 400 organizações. Então, o ano teve, e ainda está presente, agora transformou, mas ainda existe essa frente de luta, mas esteve desde o início compondo a Frente Nacional para o Bolsonaro, e foi isso que garantiu que nós fizéssemos, né, no país inteiro, vários dias de luta pelo Fora Bolsonaro. Então, isso também foi um momento importante. E quero dizer que logo em 2021, também, a partir de setembro de 2021, nós tivemos uma luta muito intensa contra a PEC 32. Então, dentro do âmbito dos servidores públicos federais, mas que também se expressou nos estados, nós iniciamos e tocamos, fizemos acontecer uma luta contra a PEC 32 durante 14 semanas em Brasília. Então, durante 14 semanas ininterruptas, nós tivemos ato em Brasília toda segunda tarde, terça de manhã, quarta e quinta. E isso fez com que, inclusive, naquele momento, a PEC não tivesse força para tramitar dentro do Congresso, que a PEC não fosse aprovada, não fosse discutida, não fosse votada, não fosse a plenário. E isso foi fruto dessas 14 semanas, foi fruto dessa luta intensa no âmbito dos servidores públicos federais, e também junto com as centrais sindicais. Então, foi resultado desse processo de construção da unidade, né, que a gente, durante a gestão inteira, a gente teve isso como horizonte, como a nossa perspectiva de construção da unidade na luta, da unidade para enfrentar todos os ataques que a gente estava vivenciando. E seguimos nessa perspectiva, com a pauta salarial, com a pauta da educação, fizemos atos em frente ao MEC, fizemos atos no Ministério da Ciência e Tecnologia para denunciar também os cortes, fizemos ato em frente ao Ministério da Economia, denunciando o paraíso fiscal do Paulo Guedes, fizemos ato na Praça dos Três Poderes, no STF. Então, nós tivemos aí uma agenda muito intensa de luta a partir desse momento. Então, sempre construindo também com a perspectiva da importância que é a unidade da classe trabalhadora. Então, tem uma avaliação que nós tivemos muitos desafios, tanto na conjuntura, como dentro da própria mobilização da categoria. A gente sabe que não tem sido fácil, não só por conta da pandemia, mas se intensificou com a pandemia, né? A dificuldade de mobilização, de participação das assembleias, de participação nas ruas, de ampliar esse movimento. Mas, mesmo assim, a gente persistiu, lutou, não continuou, não desistiu, continuou lutando, e é isso que a gente aposta que a nossa gestão, mesmo com todas essas dificuldades conjunturais, mesmo com todos os ataques que foram vivenciados, nós tivemos aí um processo vitorioso no que diz respeito a manter o Andes no lugar que ele sempre esteve, que é o lugar da luta de classe no nosso país. Digo isso já para finalizar, chamar a atenção de um aspecto que é muito grave também, mais atual. Né? Semana passada nós estávamos em Brasília, na quarta-feira, fizemos um ato em frente ao Congresso Nacional, e nesse dia foi votado o caráter de urgência do arcabouço fiscal. E é extremamente grave o que o arcabouço fiscal traz. A perspectiva de um novo teto de gastos, né? A gente tem discutido porque a PEC da morte, a emenda constitucional 95 acabou, mas o arcabouço fiscal impõe um novo teto de gastos, né? Impõe, inclusive, já dentro do Congresso Nacional, por conta do relator, né, do Cajado, da Bahia, impõe que sanções para os governos que não cumprirem o teto de gastos, né? Ele está dentro de um limite aí de projeção de crescimento de 0,6% a 2,5%, então é mínimo aí um processo que a gente está saindo de terra arrasada no sentido de que a gente está saindo de um ataque muito profundo à saúde, à educação, né, à previdência, à assistência social, e o teto não busca, e o arcabouço fiscal não busca recuperar isso. É impossível a gente pensar que a gente vai ter mudanças substanciais para a saúde, para a educação, mantendo o teto que o arcabouço prevê, e dentro do Congresso Nacional, essas sanções que foram postas para os governos vai recair sobre os servidores públicos.
porque são sanções que impedem o aumento de salário dos servidores, impedem a contratação de novos servidores, a realização de concurso público, a ampliação de cargos. Então, tudo isso está atrelado ao novo arcabouço fiscal. E eu puxei essa ponte aqui para dizer o seguinte: na PEC 32, nós conseguimos barrar, porque nós tivemos um movimento forte e unificado do conjunto dos servidores públicos e das centrais sindicais. Agora, com o arcabouço fiscal, o que se aproxima é algo muito frágil, porque quarta-feira passada estava lá 3 entidades. Então, o ato que nós tivemos na quarta-feira passada contra o novo arcabouço fiscal, estava presente o ANDES, a FASUBRA e a FENASPES. Então, assim, se a gente não tiver a mesma coragem que a gente teve em 2021, se a gente não fizer o enfrentamento necessário, se a gente não construir a unidade para pressionar também o governo, para pressionar também o Congresso, a gente tende a ter várias derrotas nesse próximo período, tendo em vista que nós tivemos sim uma vitória, porque derrotar o fascismo tem que ser considerado uma vitória, mas a gente não encerra a nossa luta nas urnas. A nossa luta precisa continuar. Então, nesse sentido, a nossa gestão do antes tem feito aí os enfrentamentos necessários e acreditamos que a gestão que vai se iniciar em julho vai ser uma gestão que vai dar continuidade a essa concepção do antes, do lugar que ele ocupa e da necessidade que a gente faça o enfrentamento independente da sigla partidária que está no governo. Esse é o papel do sindicato, esse é o papel do movimento sindical, e eu acredito que o antes é vitorioso nessa concepção sindical. Quem ganhou as eleições do antes é uma concepção de sindicato, que é essa concepção de autônomo, de independente, e que precisa fazer a construção da unidade para enfrentar todo e qualquer ataque. Então, nesse sentido, a gente tem uma avaliação positiva, né, frente aos desafios e dificuldades, mas também na certeza de que a gente manteve o Andes na luta, que é o lugar que ele sempre esteve e vai estar. Estamos concluindo a nossa entrevista com Rivânia Moura, presidenta do Andes Sindicato Nacional. Rivânia falou algo aí que é preciso muita atenção. O arcabouço fiscal. O arcabouço, olhando para a classe trabalhadora e para os servidores e servidores públicos, não é bom. Muita gente comemora o fato do governo Lula apresentar essa proposta do novo teto de gastos. E o fato de a sociedade brasileira, ou parte da sociedade brasileira mais progressista, ter apoiado o então candidato Lula, isso não quer dizer que esses setores da sociedade defendam as propostas e o modelo de governo proposto por Lula e pelo PT. Os eleitores e eleitoras de Lula, muitos deles e delas, votaram em Lula não por defender o seu modelo e o seu projeto, mas para derrotar Bolsonaro. Era importante, naquele momento, derrotar Bolsonaro. Mas nós não nos enganemos. O governo Lula é um governo que defende, em primeiro lugar, os interesses da burguesia. A disputa por espaços, a disputa por migalhas do orçamento da União, talvez sobre muito pouco para os trabalhadores e trabalhadoras. Ivânia, eu abro para você fazer as suas considerações finais. Eu quero novamente agradecer, também como o Lemuel falou, muito importante a mídia independente, que faz aí, que traz um bom debate para o conjunto da sociedade. A gente tem que fortalecer isso. Então, agradeço o espaço e faço uma convocação, assim como o Lemuel estava finalizando agora. Nós temos a obrigação de exigir que esse governo tenha uma política econômica diferente, que possa atender
às necessidades da educação, da saúde, as necessidades do povo brasileiro, porque foi esse projeto, que nós apostamos em derrotar o governo anterior, em derrotar o fascismo nas ruas, em derrotar a extrema-direita nas ruas, mas, como eu tenho dito, nós lutamos, naquele momento das urnas, para continuar lutando. Nós lutamos para que a gente tivesse condições de continuar lutando. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos apostar daqui para frente. Então, fica aí o chamado da luta contra o novo ensino médio, que é uma proposta, por exemplo, que é uma proposta contrária a um projeto de educação ampliado, diverso, plural, é contrário a um projeto de educação inclusivo, é cortar dos jovens a possibilidade da crítica, do sonho de entrar na universidade. É isso que está sendo destinado para os jovens mais pobres, é não precisar sonhar com a universidade, nem com esse espaço, que ele fica cada vez mais restrito. Então, isso respeita uma concepção de educação. Então, para a gente, nós tivemos no MEC semana passada inegociável o novo ensino médio, não dá para ajustar, não dá para melhorar. A gente precisa intensificar a luta pela revogação do novo ensino médio, para que a gente tenha, de fato, né, construída aí uma proposta para os nossos jovens, para a nossa juventude, que seja uma proposta que permita, inclusive, pensar num futuro melhor. Então, nós temos grandes pautas, essas pautas elas estão circulando, elas precisam de luta, elas precisam de organização, e a gente precisa continuar acreditando que só a nossa luta, só a nossa organização pode nos trazer ganhos, pode nos trazer vitórias. Então, nesse sentido, eu agradeço o espaço, parabenizo mais uma vez o canal, fico à disposição, e certamente com você, Lemuel, nós vamos construir ainda muitos momentos de enfrentamento, de luta, porque essa tem sido também a nossa história. Muito obrigada. Obrigado, Rivânia. Obrigado a você que nos acompanha e que semanalmente está aqui conosco, toda quarta-feira, 18 horas. E eu peço mais uma vez para você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. Um forte abraço a todas e a todos e até a próxima quarta-feira.